Olá, Canary! Está começando mais um CanaryCast e hoje podemos dizer que sim, a Premier League está de volta. No caso do Norwich, né? Nesta sexta-feira, dia 19 de junho. O Norwich vai a campo no Carrow Road contra o Southampton. E vamos começar falando da equipe, né? O Norwich está com o elenco praticamente completo, só temos duas baixas. O lateral Sam Byron, que está com uma lesão posterior da coxa direita, e o jogador do Norwich que testou positivo para o Covid-19, mas não sabemos quem é. Nenhum outro jogador do Norwich testou positivo, e particularmente acredito que seja um caso de falso positivo, né? Onde, apesar dele ter testado positivo, ele não apresenta sintomas, mas ele pode transmitir o vírus, né? Então, de qualquer forma, é necessária a quarentena para ele de mais ou menos aí uma semana a 15 dias. Bom, o teste foi feito após a partida contra o Spurs, num jogo amistoso fora de casa no meio da temporada, né? Nesse amistoso de meio de temporada, onde o Norwich venceu por 2-1 de virada. No jogo o Norwich começou perdendo após gol de Lamela, ou Lamela, não sei como se fala, e virou com Drimit e Vrancic, que marcou um golaço de falta. Nosso querido Vrancic mostrando aí que ele faz parecer fácil bater falta. Por fim, os canários ganharam uma moralzinha extra aí, né, pro recomeço da Premier League e da temporada como um todo. E assim, uma outra coisa que também vale ressaltar é que nenhum jogador do Tottenham ficou também com o coronavírus, né? Nenhum deles testou positivo após o jogo. O irônico é que antes da partida também houve o teste e ninguém tinha testado positivo. Após o resultado, após o jogo, um jogador do Norwich que não sabemos quem é, acabou testando positivo para o Covid-19. Enfim, vamos agora falar do calendário de jogos do Norwich. Bom, o que acontece, né? A Premier League já lançou a tabela completa de todos os jogos, mas pode haver algumas alterações. Eu vou falar alguns aqui, os primeiros apenas, mas mesmo assim tenha em mente que pode ser que tenha alterações. Eu acredito que esses estão 100% confirmados, mas enfim, pode ser que altere alguma coisa. É sempre bom lembrar aqui, mas aí nos próximos CanaryCasts eu vou atualizando vocês. Beleza? Bom, vamos falar agora do calendário. E então, pegue o papel aí, a caneta, ou então abra o marcador de calendário do seu celular ou computador. O Norwich estreia na temporada nesta sexta-feira, dia 19, jogando contra os Saints, o Southampton, no Carrow Road, às 14 horas. Depois, no dia 24, quarta-feira, o Norwich joga contra o Everton em casa, também no Carrow Road, né, às 14 horas, né? Também no Carrow Road, também às 14 horas, Norwich e Everton, dia 19, sexta-feira. Bom, ambos os jogos são da Premier League. No sábado, dia 27, também em casa, o Norwich joga pela FA Cup. Norwich contra Manchester United, jogo dificílimo pelas quartas de final. O jogo é às 13h30, ou seja, 1h da tarde, Norwich e Manchester United pela FA Cup. É um jogo difícil, né, pelas quartas de final, mas eu espero aí que o Norwich consiga passar e conseguir levar mais à frente essa campanha aí na FA Cup. Voltando para a Premier League na quarta-feira, dia 1º de julho, o Norwich enfrenta o Arsenal lá em Londres. Ou seja, uma viagemzinha lá para Londres. É a primeira partida fora de casa do Norwich desde o retorno, né? E o jogo é às 14 horas, 2h da tarde, horário brasileiro. Então aí, Arsenal e Norwich, jogo fora de casa do Norwich aí no dia 1º de julho, às 14 horas. E por fim, o calendário nos leva até Norwich Brighton, de novo no Carrow Road. Essa partida vai começar às 11 da manhã, no sábado, dia 4 de julho. Então esses são os jogos que eu acredito estarem 100% confirmados, mas pode ser que tenha alguma alteração, apesar de não ter nenhuma previsão para alteração, beleza? A Premier League já lançou o calendário completo, como eu falei antes, mas esses jogos, né, o calendário completo pode ainda ter alguma alteração futura por conta de data de outras competições, né? Tem muito time disputando o campeonato europeu, de Europa League, Champions League, e tem também as copas internas da Inglaterra, que aí no caso só tem a FA Cup, mas aí depende de muita coisa, né? Enfim, seguindo adiante. Atualmente o Norwich, na tabela da Premier League, é o último colocado, né? Como vocês sabem, o Norwich está a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento, mas é claro que também tem um monte de asterisco ali, né? Tem saldo de gols, número de vitórias, etc. Enfim, mas a 6 pontos para sair da zona de rebaixamento é o resumo da situação. Eu acredito que pelo menos 9 pontos nesses jogos que eu falei a gente consiga. É viável, não é impossível conseguir 9 pontos nesses jogos que eu falei. O Arsenal
falando apenas de Premier League, o Arsenal é o mais difícil dos adversários aí, né? Então é importantíssimo o Norwich conseguir pontuar muito nos outros jogos para que quando chegar o jogo contra o Arsenal a gente tenha menos pressão para pontuar. Afinal de contas, em tese, né, o Arsenal é o resultado que a gente perderia, né, fora de casa. Se a gente for pensar em tabela planejada, o Arsenal seria o adversário que a gente, entre aspas, poderia perder. Bom, seguindo aqui, podemos analisar a tabela da seguinte maneira, né? O Norwich é o último colocado com 21 pontos, mas acima dele temos os nossos adversários diretos, que sem dúvida vai ser o mais difícil, né? Contar com que não depende de nós, contar com a derrota dos outros clubes. Mas enfim, acima do Norwich temos o 15º colocado, o Brighton, com 29 pontos. Em 16º temos o West Ham com 27. Em 17º o Watford também com 27. Em 18º o Bournemouth também com 27. E em 19º o Aston Villa com 25. E por último o Norwich com 21. Então assim, é bem difícil porque depende muito de derrota desses times de cima. Porém, se Aston Villa, Bournemouth e Watford perderem, isso já vai ajudar muito o Norwich nessa grande escapada. Bom, no mais, o Norwich tem realizado também algumas campanhas para unir a torcida com o clube e também com os jogadores deste período de quarentena. A campanha Apart But Together, Separados Porém Unidos, seria uma tradução livre, visa colocar mensagens de torcedores do mundo todo no Carrow Road durante os jogos. Os links eu disponibilizei lá no grupo do WhatsApp, também no Twitter e no Facebook, para quem quiser participar. Eu aconselho vocês a irem lá, deixarem mensagem, porque vai ser muito legal ter os Brazilian Canaries participando. Além disso, em breve, eu também vou trazer mais novidades em relação aos Global Canaries. O clube e as torcidas estão se reunindo virtualmente, muita troca de e-mail, para que a gente possa fazer alguns projetos futuros, que por enquanto não tomaram forma, mas que visam, assim, dar mais representatividade, dar mais voz para os torcedores globais do Norwich City Football Club. E hoje não tivemos a participação do comentário da galera, né, que é tão querido por todos vocês, mas tivemos aqui o nosso querido amigo Uriel Pereira. Salve canários, aqui quem fala é o Uriel, estou trazendo aqui algumas informações para vocês nesse podcast, espero que vocês curtam aí. Então vamos lá, né, sem mais enrolação, vou falar aqui com vocês sobre uma polêmica aí, uma matéria que surgiu, dizendo que o Rancid e o Leitner estariam pedindo aí oportunidades nessa volta da Premier League e da FA Cup. Cara, foi o que a gente publicou lá no nosso Twitter, eles são bom mês, eu acredito, Uriel, que o Macklin, o Buendia e o Cantwell estão em outro nível de futebol, sabe? Porque o interesse em cima desses jogadores é alto. Tanto que nem é só dos clubes ingleses. Tem clubes da Alemanha, da Itália, da França interessados nesses jogadores. Porque eles estão em outro nível de futebol, eles estão jogando muito. Então, esses 3 jogadores no meio de campo, eu não tiraria. Eu deixaria ele fixo, até o final da Premier League. Agora, o Tate e o Tribal, eu não sei como eles vão voltar, mas eu vou falar aqui pra vocês. Eles têm que correr contra o tempo. Porque vários jogadores no banco de reserva estão pedindo passagem nessa volta. Então, os caras têm que lutar contra o tempo, jogar bem, atuar bem. Apesar que o meio de campo está bom, cara. Mas eu acredito que, encaixando o Leitner e o Rancid, ou um dos dois, eu acho que o meio de campo ia melhorar mais ainda. Eu tinha decidido de trazer aqui pra vocês também, conforme a temporada era pra chegar ao fim, né? Se não tivesse acontecido essas coisas aí. Eu vou trazer aqui uma lista que a gente fez lá no Twitter, lista dos jogadores voltando de empréstimos e recém-contratados, né? Mas enfim, alguns jogadores aí, a maioria ingleses, estão voltando de empréstimos, que é o caso do Haggett, do Portsmouth, é o Morris e o Thompson do MK Dons. Tem o Coley, de 21 anos, que foi jogar lá na segunda divisão da Irlanda, tá voltando também pro Sub-23. O Mason, do Crawley Town, que foi a equipe que eliminou a gente aí da Carabao Cup, né? Ele estava naquele jogo. Ele tem 23 anos, também está voltando pro time principal. Provavelmente esses jogadores aqui tudo, que eu estou citando, eles vão sair de empréstimo na próxima temporada, ou até mesmo ser vendidos aí para outros clubes da Inglaterra ou por fora. O Fábio, de 21 anos, que era o capitão da equipe sub-23, ele voltou de empréstimo do clube da Irlanda. Ele era cogitado para subir para a equipe principal, mas o Daniel Farke utilizou ele, acho que apenas em um jogo, que ele ficou no banco de reservas ainda, porque a gente teve uma fase que tinha muitas lesões. Agora, para encerrar a lista aqui dos jogadores voltando de empréstimo, tem o último inglês da lista, que é o de 22 anos, que é o Ox, que ele estava jogando lá na 9ª divisão, eu acho, 9ª ou 7ª divisão da Inglaterra. O Thompson, eu já falei, da MK Dons. O Daniel Bark, goleiro de 19 anos, ele também estava jogando nas ligas abaixo ali da 5ª divisão da Inglaterra. O Isaac, islandês, 19 anos, estava jogando na 3ª divisão inglesa. Ele teve ali uma experiência de empréstimo curto, né, só para aproveitar o embalo dos empréstimos no meio de janeiro. E, por último, nos empréstimos tem o Power, de 21 anos, que ele voltou aí do Ross Scouting, da Irlanda. Agora, as 3 contratações de janeiro chegando agora, que nesse tweet aqui, o City, né, que é o Melvin City,
que é um jogador de 19 anos francês, ele curtiu e deu RT no nosso tweet, hein, cara. Gostei muito disso aí, gostei muito. Ele é um dos jogadores chegando, é um meio-campista jovem, ele pode atuar de volante, pode atuar de segundo volante, até mesmo a opção ali de jogar de meio ofensivo. Ele era do Chaoas. Cara, esse nome é muito difícil, e ainda mais que é em francês, então eu não tentei pronunciar certinho aqui. O Daniel Sinani, que é um jogador também em destaque, jogou muito bem a fase de grupos da Europa League na temporada, tem 23 anos, é um meio-campista que a gente vai lapidar, apesar de ter 23 anos, né? Mas ele tem potencial aí de entrar na equipe principal. E, cara, a gente tem 9 jogos restantes. Eu acredito que a gente consiga sair dessa fase, consiga permanecer na Premier League. Sei lá, uma posição ali 14º, 15º ou 16º. E eu acredito que Norte pé. Eu acredito também na permanência de alguns jogadores para a próxima temporada, para desenvolver mais ainda o futebol deles, né, para se sentir mais à vontade, porque se o jogador que foi destaque agora sair para um clube, ele vai demorar para se adaptar, ou pode sair errado, ele pode se adaptar rapidamente, né? Mas eu acredito que, sei lá, o Buendia possa ficar mais uma temporada, ou também, sei lá, o clube que oferecer a oferta aí de transferências, indicar para o jogador ficar mais uma temporada e na outra ele vai e fique definitivo no seu clube novo. Então, agora as competições, né? Eu acredito na permanência, na escapada, e na FA Cup eu acredito que a gente chegue ali mais ou menos nas quartas de final. O único clube do top 6 que a gente não teve assim, um jogo muito bom nos 2 jogos na Premier League foi o Manchester United, cara. A gente perdeu nos 2 jogos, os jogadores não conseguiram jogar contra o United, cara. Eu fiquei incrivelmente sem reação, porque foi o único clube do top 6 que a gente não conseguiu jogar contra. Eu acho que nos jogos das oitavas da FA Cup, o Norwich vai jogar bem, né, nessa volta, e eu acredito que eles passem aí do United. E cheguem pelo menos na quarta de final. Aí nas quartas de final já é mais complicado. Que aí vem Liverpool, tem outras equipes, aí já complica mais a nossa situação. Eu vou estar encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações. Até mais, valeu, falou, fui! Bom, e essa foi a participação do nosso querido Uriel Pereira. Muito obrigado, Uri. Sempre muito bem-vindo aqui no CanaryCast. Nos próximos vai ter comentário da galera para vocês poderem participar também. Porta sempre muito bem aberta aqui para todos vocês poderem participar do nosso CanaryCast. No mais, meus queridos amigos, torcer aí para o Norwich nessa volta de temporada. Positividade sempre. Vamos ser otimistas porque eu acredito muito nessa volta por cima do Norwich, nessa grande escapada aí do Norwich na Premier League e também um sucesso, possível sucesso, na FA Cup. Então, no mais on the ball City, never mind the danger, come on we Yellows! Fui!